Há mais de um mês, o Brasil vem sendo tomado por uma série de protestos. Muita confusão sobre a avaliação desses protestos tem ocorrido aí através das diversas mídias, principalmente na internet. Aqui o nosso programa Outro Olhar tenta dar uma contribuição nesse debate, trazendo das pessoas que eu considero um dos jornalistas mais importantes aí de todo o campo democrático da comunicação, que é o jornalista Beto Almeida, presidente da TV Cidade Livre de Brasília e diretor da Telesul. Beto, você como um protagonista e também um experiente observador, qual a avaliação que você faz desses protestos que desde início de junho, certo, vem tomando conta do país? Bom, primeiro eu queria agradecer ao convite, né, para estar aqui com você no programa Outro Olhar. E exatamente um outro olhar é que a gente precisa lançar sobre essas questões, né? Porque quando há mais ou menos uma incrível coincidência, né? Porque o PT lançou recentemente uma resolução do Diretório Nacional saudando as manifestações. E a mesma coisa a TV Globo, e a mesma coisa os grandes jornais conservadores que sempre foram contra as manifestações populares, né? A não ser que virou uma confusão, danada. Virou uma confusão, né? A não ser, eles só eram a favor da marcha com Deus pela família, que foi o preâmbulo do golpe de 64, né? Então é realmente necessário abrir o espaço para uma divulgação de outros critérios, porque, veja bem, é verdade que hoje você tem mecanismos, as chamadas redes sociais, que permitem manifestações, mobilizações de grupos jovens, especialmente na classe média, com muita rapidez, muita dinâmica e tal. É verdade. E quando eu falo permitem, eu quero dizer permite-se até mesmo a gente que esteja fora do país. Acho que não há paranoia e nem teoria da conspiração. Eu não acredito na teoria da conspiração, eu acredito na prática. Da conspiração? Ela sempre existiu. Não é teoria, é prática. A história é a prática da conspiração. Mas onde não é assim? Quando não foi assim? Me dê um exemplo em que foi só teoria. Tudo é prática da conspiração. 64, 73 no Chile, 76 na Argentina. Tudo é prática da conspiração. Então, essa coincidência ensejou uma discussão muito interessante, porque dentro do Partido dos Trabalhadores, alguns setores usam as manifestações das ruas para fazer ajuste de contas interno. E, por exemplo, ontem o presidente Lula, está no Globo de hoje, né? Ele disse: as manifestações estão na era digital e o PT está na era analógica. Com o Paulo Bernardo, ministro das Comunicações, nós não poderíamos esperar outra coisa, não é, companheiro Lula, né? O Paulo Bernardo é uma pessoa absolutamente desqualificada, inconfiável, sem qualidades políticas para exercer o cargo. Mas mais grave que isso é você deixar uma eterna funcionária da Globo na Secretaria de Comunicação. Aí é mais grave ainda. Nesse sentido, o PT realmente está na era analógica. Está perdendo a guerra da comunicação. As manifestações, vamos recapitular aqui, Moisés, algumas das reivindicações. Redução da maioridade penal para botar filho de pobre no xadrez. Fim do Enem para impedir que os filhos do pobre possam ir para a universidade. Fora Dilma, Lula no xadrez, volta dos militares. E, evidentemente, tem lá um abaixo à TV Globo, de vez em quando um sindicato, por conta própria, com muita coragem, colocava estatização dos transportes, mas não era a norma. Não era a norma. Então, quer dizer, as manifestações, inclusive pela sua... Eu vi, por exemplo, cartazes. Eu estou com uma senhora muito bem vestida, que é raro em manifestações populares, né? Eu não consigo contratar empregados que durmam no emprego. E um outro cara ao lado dela, com uma cartolina também, dizendo assim: os aeroportos agora parecem rodoviários. São coisas elitistas, não são populares, né? Agora, isso deles legitima as reivindicações? Não,
O povo, os jovens, ainda que seja a classe média insatisfeita, porque se uma parcela da sociedade melhora de vida, isso provoca comichão. E setores da classe média se sentem insatisfeitos. Mas nem toda insatisfação da classe média é legítima. Então, vamos lá. Mas as manifestações foram chamadas pelo movimento, as primeiras, pelo menos, pelo movimento do Passe Livre, que é um movimento que não é de hoje. Ele existe desde 2003, principalmente numa atividade que houve na Bahia. Depois, em 2005, no Fórum Social Mundial, eles se constituíram como uma articulação mais orgânica e tal, em nível do Brasil, e puxaram as manifestações. Aí você está analisando, porque você colocou uma série de elementos aí nessa sua primeira intervenção, no sentido de que você acha que essa reivindicação, independente de a gente achar que ela tenha ou não um calibre correto, mas justa, de melhoria dos transportes, no caso eles estão propondo o passe livre, que teria que ver se realmente a efetividade, se é possível isso, como é que isso seria feito, etc. Mas essa manifestação foi tomada, então, você acha, através dessa perda de controle da comunicação do que o governo está fazendo, por setores que querem a desestabilização. Claro, é isso? Redirecionar as manifestações para outra finalidade, porque o aumento, o estopim foi o aumento do preço do transporte em São Paulo. O movimento Passe Livre nasceu lá em Santa Catarina, na Revolta das Catracas. Depois teve a Revolta dos Buzus, lá em Salvador. Isso. Que foi uma greve fantástica, de uma semana e tal. Conseguiram baixar o preço, né? Não conseguiram o Passe Livre. Mas, depois eu acho que é interessante discutir o Passe Livre. Mas aquilo que foi um gesto tecnocrático prepotente do prefeito de São Paulo, né? Aumentou o preço sem conversar com ninguém, nem com a mulher dele, e já havia sido alertado, olha, cuidado, aquilo ali em São Paulo é um caldeirão, qualquer coisinha, né? Se chove, para, quer dizer, você tem ali... Agora, lembra que você e eu somos da época do enfrentamento com a ditadura, quando ali os quebra-quebras de ônibus, quando a ditadura, os governos aumentavam o preço, era mais ou menos um estopim de uma força reprimida, né? Porque era ditadura e tal. Hoje nós tivemos essa manifestação que foi importante, mas ela foi levada a reivindicar uma série de coisas, tanto é que o Passe Livre se retirou. Eles se retiraram, né? Porque disse, não, nós estamos vendo aqui gente com reivindicações de direita, isso não é o que nós queremos. Então, isso é uma coisa muito possível de acontecer, né? Porque mesmo o Gramsci lá atrás dizia, quando há reivindicações ou movimentações legítimas, mas que não têm clareza programática, né? Elas podem ser utilizadas por outras podem ser utilizadas, então muita atenção. Agora, o que eu estou lembrando é o seguinte, se você está pedindo o fim do Enem, né? Redução da maioridade penal, negócio de tá gastando muito com estádios, né? Com Copa do Mundo, não sei o quê. Você imaginou se era possível fazer um plebiscito no Brasil para saber se o povo gostaria de ter a Copa ou não? Não daria uns 99% a favor? Eu talvez até votasse contra, eu seria esplendidamente derrotado, né? Agora, um país considerado o país do futebol, de repente já não se pode mais fazer estádio, sempre foi assim no Brasil, só que de repente essa coisa foi industrializada para um governo que não só gastou com estádios, mas fez também uma série de coisas, programas importantes. 20 milhões de pessoas conheceram a luz elétrica agora no governo Lula. Isso não é pouca coisa. Agora, então você está dizendo o seguinte, que porque a mídia, né, esse debate também se desenvolveu aí, tem vários blogs discutindo, todo mundo apresentando suas ideias. Aí veja, a mídia se engajou pelo menos em duas campanhas assim, de maior intensidade nos anos para trás. Uma foi o presidencialismo, que eles foram a favor do parlamentarismo e perderam feio. Outro foi sobre a questão do porte de armas e tal, que eles também perderam, certo? Duas campanhas que eles fizeram, assim, com maior intensidade, etc, e perderam. Por que agora, então, diante desses fatos,
no caso da passagem, que é uma reivindicação legítima, melhoria do transporte, etc. Tal, por que eles conseguiram, então, criar uma certa confusão, interferindo nessa reivindicação legítima, etc.? Porque eles esconderam algumas reivindicações e deram saliência a outras. Então, por exemplo, aquelas que falam a Dilma está gastando demais, para buscar uma oposição, um desprestígio da Dilma e do Lula. Lula no xadrez, abaixo Dilma. Eu, há 3 dias atrás, vi uma manifestação, estava em São Paulo, manifestação dos médicos. Tinha um cartaz assim, impresso, vários cartazes impressos, portanto... Isso é do Conselho Regional. Do Conselho, né? Com a Dilma vestida de Hitler, um bigodinho e tal, abaixo a ditadura petista. Então, quer dizer, isso não é discussão sobre mais médico, menos claro. Médico, já extrapolou completamente. Então, no caso dessas manifestações, elas surgem exatamente quando se percebe que haveria mídia mundial por causa da Copa das Confederações, a imagem do Brasil, que estava uma imagem, o país que estava conseguindo reduzir a desigualdade, de repente é o país em que as pessoas estão sendo espancadas na rua, e não se explicava que não era o governo federal, o governo Dilma, que mandava bater. Não se explicava. Aí foi a polícia do Alckmin, foi a polícia do Cabral, foi as polícias... As polícias são estaduais. São estaduais, né? Não teve Polícia Federal batendo ninguém. E outra coisa, se fazia confusões intencionais para dizer assim, não, a Dilma protege o Feliciano. O que a Dilma tem a ver com o Feliciano? Por que a Dilma não demite o Renan? A Dilma não pode demitir, o Renan foi eleito. Por que a Dilma não acaba com o cura gay? Porque não compete a ela isso. São coisas que, sabe... Mas isso tudo estava numa misturada danada, só que tem um resumo. E qual é o resumo? Qual foi o resultado depois de quase um mês de manifestações? A Dilma despencou 28% na popularidade dela e a Marina cresceu. É isso que esses setores da mídia mais pretendiam. Então você acha que o pano de fundo, há uma reivindicação objetiva, concreta, até sensível a vários segmentos da população, principalmente os jovens, no caso, uma reivindicação que poderia ser considerada um debate justo, etc., que foi, então, contaminado por uma série de palavras de ódio que mobilizam outros setores. Agenda de E aí você acha que, digamos, o governo da Dilma, como o governo do Lula, ela tem, esses dois governos, o governo principalmente a partir de 2003, vem levantando uma série de questões, por exemplo, dar mais espaço para os jovens na universidade, agora reivindicação das domésticas, espaço para os índios, para os pobres, etc. Então, esse setor que está lá mais para Casa Grande, certo? Quer dizer, e tal, está sendo meio empurrado, né? Quer dizer, aceitando toda essa situação que eles... E eles desaguaram agora, seria isso. Eles estão aborrecidos porque não estão sendo... o governo está mais voltado para o setor... Povo. É claro, você quando governa faz prioridades. Né? Você não pode fazer tudo ao mesmo tempo, né? Então, não é que a classe média tenha sido preterida, porque se você conversar com gente da classe média... Aqui no Rio, a classe média se sente, lá em Ipanema, por exemplo, indignada porque o metrô chega lá e traz pobre da pavuna. Como se a praia fosse deles, né? Como se a praia fosse privativa. Isso é uma insatisfação ilegítima demais, antidemocrática, escravagista, vamos dizer assim. Tem lá Casa Grande. É a Casa Grande. Tem lá no Leblon um movimento contra o metrô passar por lá, né? Você tem em São Paulo o movimento lá de Higienópolis que não quer trazer gente diferenciada, como diz o Fernando Henrique Cardoso, para que não passem por lá. Isso para a época da Alemanha, onde os judeus tinham que ficar confinados em determinado canto, é um passo muito pequeno. É um apartheid informal que se tenta social, fazer, urbano. Certo? É porque o apartheid na África do Sul foi, aliás, Mandela faz 95 anos hoje, vamos homenageá-lo aqui, né? E com a ajuda de Cuba, o apartheid foi eliminado na África do Sul. Mandela disse isso, devemos o fim do apartheid a Cuba. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, as reivindicações que não estavam presentes são muito importantes. Por exemplo, não tinha lá ninguém pedindo a aprovação da PEC do trabalho escravo,
mas tinha pedindo a PEC 37, que é uma reivindicação da TV Globo. E a pesquisa do Ibope dizia que só 6% dos manifestantes sabiam o que eram e eram a favor da PEC 37. Percebe? Então as pessoas estavam ali de alegres. Eu fui em manifestações lá em Brasília, perguntava, conversava com companheiros, né, que estavam jovens, 18, 19 anos. Você tem escola? Tenho. Qual é a sua escola? É privada? É privada. É boa? É boa. É cara? É cara. E por que você está aqui nessa manifestação? Ah, porque eu quero botar fogo aí nesse congresso. E por quê? Eu perguntei, você tem alguma acusação contra Dilma concreta de corrupção? Você pode apresentar alguma coisa? Aí ele ficou assim, olhou para lá, olhou para cá. Ah, está construindo muito estádio. Eu falei assim, pô, mas você é contra a Copa? Vamos acabar com a Copa do Mundo? Você acha que o Brasil não devia ter estádio e tal? O povo, eu sou contra até que seja caro o ingresso, mas que o povo possa sentar numa cadeira confortável, eu sou a favor. Que tenha banheiro limpo, que os estádios sejam mais civilizados, eu sou a favor. Por que na Europa pode ser? Se lá na Europa que estão destruindo os direitos, aqui estão expandindo e construindo os direitos, nós não podemos ter estádios mais confortáveis para o povo, que tem que ficar sentado num negócio de cimento lá, daqui a meia hora você já está todo ruim. Então, o que está em jogo no Brasil é o seguinte, antecipou-se a agenda eleitoral. Essas manifestações não surgiram em hora ocasional. Não, elas surgiram premeditadamente, porque houve gente chamando, os anônimos agora estão chamando, né, que estavam por detrás disso, né, nas redes sociais, estão chamando uma manifestação contra a reunião do Foro de São Paulo, que vai ser agora em São Paulo, todos os partidos de esquerda da América Latina, dizendo que o PT está fazendo o jogo de Cuba para implantar o comunismo no Brasil. Aí eles estão tirando a máscara, que eles usam máscara. Né? Aí está dizendo, eles não são essa coisa romântica que aparece. Eu sei, mas veja, então... Mas muita, digamos, há um sentimento sobre essa questão dos políticos. Como é que vai enfrentar isso? Porque, por exemplo, em Cuba, por exemplo, pode ser candidato quem não tem partido. Pode. Certo? Avulso pode ser candidato. Pode, né? Isso, além do Partido Comunista, qualquer um pode ser candidato. Não, você não é candidato pelo Partido Comunista lá. Ah, não há indicação. As candidaturas são informais. Elas são indicadas pelo bairro. Ah, pelo bairro. Então é o seguinte, há um sentimento contra a política, contra os políticos e tal, muito incentivado, obviamente, pela mídia. Isso já é histórico, há muito tempo, etc. Porque eles tentam encabrestar o Congresso, né? Na medida que eles dizem, você se lembra que a Petrobras, ou foi um órgão aí, que falou assim, não, meia-noite eu vou divulgar, então, tudo que eu disser para a imprensa. Eles ficaram desesperados, porque eles querem ser o intermediário. Eles ouvem a Dilma e faz uma edição do que tem que botar. Aí, não, se a Dilma for falar direto, não. Por isso que a Folha chegou a pedir o fechamento da TV Brasil, certo? Eles dizem que aquele Nelson Mota falou que era um absurdo gastar tanto dinheiro e tal. Ele apoiou o golpe de 64. Então, eles querem, certo, ser os intermediários, né? Eles dizem que eles são a opinião pública, né? Eles são a opinião pública. Então, eles fazem uma agenda totalmente para encabrestar os políticos. Eles batem nos políticos para depois as reivindicações dele eles aceitarem, etc. e tal. Mas existe esse sentimento. Então, e como é que... Agora, e também por que a partir de determinado momento também essas manifestações reduziram e tal? Como é que... porque a Globo chegou a suspender 2 novelas, um troço inédito, porque o dinheiro da Globo vem da publicidade e do merchandising e tal, e as novelas têm um papel fundamental. O que revela que o interesse era outro. Né? Quando a Globo passa a suspender novela e passar as manifestações... 3h30 de Jornal Nacional, que eram 23 minutos. E o surpreendente é que a TV Brasil não transmitiu as manifestações. Eu olhei lá, fui monitorar, estava transmitindo desenho animado. Parecia lá quando do golpe lá, contra o Chaves, lá que passava o Tom e Jerry para impedir que a população visse que havia uma resistência ao golpe contra o Chaves, que queriam ele de volta, né? Botava o desenho Tom e Jerry. Aqui é mais alienação, autismo, né, da TV Brasil, que não tem visão jornalística sobre o que estava acontecendo, que tinha que discutir o que estava acontecendo na rua, né? Primeira coisa, entrevistar essas pessoas. Vem cá, por que você é contra a PEC 37? 90 e tanto % não ia saber o que dizer, não sei. Né?
Por que não se reivindica aqui a reforma agrária? Não sei. Por que não se reivindica o fim dos leilões do petróleo? Não tinha nada disso nas manifestações. Agora nas centrais sindicais Agora tinha nas centrais sindicais. 9 reivindicações. Aí tinha, estava correto, estatização do transporte, mas já não tinha tanta aquela massa de jovens. Por que eles não foram? Né? Então, quer dizer, tem uma dicotomia. Você pode dizer o seguinte, tá bom, mas os jovens estão contra essa maneira velha, ou que acham desagradável, enfim, pesada do movimento sindical. Vamos supor, vamos admitir isso como hipótese. Tudo bem, vocês podem fazer o que vocês bem entenderem. Agora, ser contra determinadas maneiras de fazer política não é ser contra a política em si. É o que o Lula diz hoje corretamente. Vocês podem ficar contra Lula, contra Dilma, como ele disse, né? Está no Globo de hoje. Mas não xingue a política. Entrem na política e mudem-na. Se a presidenta, né, queria um plebiscito, queria uma constituinte exclusiva e tal, e já se abriu mão, já fizeram uma pressão e tal, isso também não passa um pouco que o caminho para mudar a política, como você disse agora, também tem essas dificuldades? Qual seria a força política que ia resolver isso? Você tem que ter formas para fazer as mudanças na política, né? Por exemplo, o Chaves, ele se elegeu e convocou uma constituinte imediatamente. Exclusiva. Claro. E depois fez um referendo para que o povo aprovasse ou não aquela constituinte, né? Depois ele fez um monte de plebiscito, referendo, a Cristina também fez, o Evo também fez. O Evo está querendo, inclusive, democratizar o próprio judiciário, né, para que ele seja eleito, como em alguns países é. Aqui é vitalício. Delegado de polícia nos Estados Unidos é eleito. Pois é, e aqui é vitalício. Agora, quando a Dilma propôs uma constituinte exclusiva e um plebiscito, nem o PT ficou meio zonzo. Ela não conversou com a gente. Ai, meu Deus, quer dizer, é aquela coisa, aquele sentimento de propriedade da política. O PT tinha que sair apoiando, né? A UNE, todo mundo imediatamente deveria ter apoiado. Perdeu-se o bonde, porque o negócio foi enterrado, Aí você ouviu alguns juristas, não sei o que, nem naquela juridiquês. Aí o tribunal disse, não, tem que ser 70 dias, não sei o que. Aí alguns deputados do PT, é muito difícil. Alguns deputados do PT, atenção, hein? Atenção, alguns deputados do PT acho que não estão na mesma sintonia com a presidente Dilma. Acho que não. Agora, você levantou um aspecto aí que é uma certa antecipação das eleições. Mas você não acha que ao se lançar a própria presidenta como candidata em março, isso também não ajudou um pouco? Eu fiquei achando que isso ajudou um pouco a precipitar. Por quê? Porque logo em seguida, várias pesquisas davam a Dilma com 63%. Então é o seguinte, se a Dilma é candidata à reeleição, não vai ser o Lula, vai ser a Dilma, já estava definido lá naquela época. Se a oposição não tem a menor chance, então eles foram procurar outro caminho, seria isso? Para o golpe, para uma tentativa de desestabilizar, de usar qualquer arma, vale, porque nós já estamos ferrados, etc. Até praticamente o mês de maio, todas as pesquisas, todos os cenários apontavam para uma reeleição da Dilma no primeiro turno. Então a oposição viu que tinha que fazer alguma coisa. Alguma coisa para que o calendário normal da Dilma no primeiro turno. Então, nesse sentido, eles jogaram com um processo novo, que agora, inclusive, se desvirtuou para esse grupo de essas alas, eu considero fascistas, que saem a quebrar patrimônio público. Isso é fascismo. Quem é que anda de ônibus, de metrô, vai quebrar estação, vai quebrar banheiro, vai quebrar... Eles impediram o carro de som das centrais de andar. Isso então, é fascismo. Isso é fascismo. Vamos dar o nome aos bois. Não vamos ter papo na língua que é anarquismo. Não, é fascismo. Anarquismo é outra coisa. Anarquismo é outra... Então, tentou-se fazer alguma coisa com essas manifestações, aproveitando, sim, insatisfações que existem na classe média. Há insatisfações. Como eu te disse, nem todas são legítimas, né? Mas a classe média não deveria se sentir assim, porque, veja bem, 100 mil filhos da classe média estão estudando hoje nas melhores universidades do mundo, de graça, pagos pelo mesmo dinheiro, do mesmo orçamento que paga o Bolsa Família, que a classe média condena.
Então, o dinheiro para o Bolsa Família é ilegítimo, o dinheiro para os seus filhos estudarem na Europa é legítimo. Ora, então vamos estabelecer quais são as reivindicações que estão nas manifestações que são legítimas. Aquelas que são legítimas, tudo bem. Primeiro, sim, direito de se manifestar. Todo mundo pode se manifestar, sem quebrar nada, tudo bem. Sem ferir ninguém, tudo bem. Manifestar, tudo bem. Agora, passar para quebrar patrimônio público e para tentar um processo de retroceder nas conquistas históricas da democracia muito frágil que tem no Brasil, né? Alguém chegou a pedir, fora Dilma, que voltem os militares, e PT nunca mais. Ora, por quê? Porque o PT promoveu, com todos os seus limites e dificuldades, uma grande democratização do acesso à cultura, ao emprego com carteira assinada, a programas sociais. Mas, então, para a gente ir encerrando a nossa entrevista aqui, que está sendo muito interessante, poderia gastar muito mais tempo nesse debate, ele vai prosseguir, obviamente, mas você não acha também que alguns segmentos, né, aí da política e tal, acaba tendo atitude que realmente é difícil? Digamos, essa questão dos helicópteros aqui do Sérgio Cabral. Ah, sim, mas isso carregar aí... cachorrinho, carregar... A Casa Grande existe, né? A Casa Grande está aí, eu acho que não tem sentido. Aí sim, os manifestantes devem propor ao parlamento que estabeleçam leis completamente rigorosas para impedir que essas coisas aconteçam. Eu acho até que o Sérgio Cabral não deveria morar ali onde mora, deveria morar na residência oficial. Porque ele cria tumulto para os seus vizinhos. Já fizeram abaixo-assinado. Claro, tira ele de lá, pô. Ele está atrapalhando a vida lá. Ele vai morar não sei aonde, né? E deixa aí os manifestantes quiserem ir lá. E agora, o manifestante tem que fazer também manifestação. Manifestação, né? Não pode chegar e querer, vou botar fogo no... Aquele negócio de querer botar fogo no Palácio do Itamaraty é para condenar a política externa brasileira, que é favorável a Cuba, favorável à Venezuela, favorável à integração latino-americana, é terceiro-mundista e tal. Não tem sentido. Isso. Agora, Beto, então, qual é a mensagem aí que você deixa, principalmente para os segmentos progressistas, etc., que estão preocupados? Tem muita gente aí de bem muito preocupada com essa situação. Qual é, para, assim, se puder resumir essa sua avaliação do quadro, o que você falaria aí? Eu sou a favor das manifestações de rua e sou a favor que elas tenham projeto e programa, que seja para mais médicos, mais casas, mais cultura, mais democracia na mídia, mais trabalho qualificado, com carteira assinada para todos, menos violência nas favelas, em todos os lugares. Essas manifestações são necessárias, mas eu vi ali manifestações que pedem redução da maioridade penal. Aí não dá. Mas aí você acha então que quem é a favor das bandeiras de avanço, então faz a manifestação e contra, não fica quer dizer, entrando nessa manifestação que é uma manifestação contra os avanços. Nós devemos... Sim, haveria então duas manifestações, porque no Egito teve várias manifestações, que cada lá na Venezuela teve manifestações. Claro. Para, inclusive, chocar as palavras de ódio, porque também é meio romântico, né? Ficar falando manifestação, parece que manifestação tem de todo tipo. Tem manifestação que defendia o Hitler, né, no poder, não? Claro, então... essa manifestação no Egito não apoiou o golpe militar. Isso. Então, quer dizer, não é toda manifestação que é democrática. Exatamente. Manifestação serve para muita coisa. A Marcha com Deus pela Liberdade, pela Família, foi para a ditadura de 64, era a manifestação. Né? Até o Dom Paulo Evaristo Arnes participou daquela... Ele apoiou o golpe, né? Tem um depoimento dele num documentário da TV Senado que ele disse que apoiou o golpe. Agora, você acha, então, esse último minuto final, você acha, então, que há uma certa falta de consciência política mais profunda das forças progressistas no sentido de detectar essas mudanças? Porque o povo vai para a rua, o cara fica todo achando que não pode ser contra, que não pode impedir que o nego quebre as coisas, porque como é que eu vou ser repressor e tal? Não tem uma dificuldade aí também nesse sentido? Tem. Eu vi o Beltrânio hoje dizendo no jornal que a polícia não sabe o que fazer. Né? Porque quando ela reprime, criticam. Se ela não reprime, criticam. Olha, não se trata disso. Manifestação tem que ser garantida.
Pela lei e pela ordem, garantida. Mas a manifestação tem que ter o início e um fim. Começo, meio, fim. E terminar e a cidade voltar à sua atividade. Agora, veja bem, qual é a dificuldade de identificar certos grupos que vão com a finalidade de quebrar e botar fogo, botando em risco a vida das pessoas? Não há dificuldade nenhuma. Então, nesse sentido, tudo bem, manifestações são necessárias, oxigenam a vida política nacional, aliás, fazem com que os outros setores também façam autocrítica. Será que eu estou sabendo defender aquilo que eu... Né? Por exemplo, eu acho que o PT não sabe fazer, o PT e o governo não sabem defender aquilo de bom que eles fazem, porque eles não têm política de comunicação. Se tivessem política de comunicação, Paulo Bernardo não seria ministro das comunicações. Beto, eu queria então agradecer a sua presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço. Muito obrigado pela sua avaliação. Obrigado. Outro Olhar vai ficando por aqui. Até a próxima edição. Tchau.